Boa noite, igreja. Amém. Podem se assentar por um momento. Eu não tenho costume, quase não consigo chegar e ler a Bíblia de vez, direto e já entrar na mensagem. Para mim é um pouco difícil, eu gosto sempre de falar um pouquinho antes. E é bom ver vocês novamente. Eu acho que quase todos eu conheço assim, mas de perto, não sei o nome de todos. Mas de alguma maneira fazemos um pouco parte dessa história de vocês. Está aqui o irmão Zé com a família, né, esposa, e outros mais por aqui, que a gente ali mais atrás, outrora, contribuímos com eles no nosso ministério. Estamos aqui, com a irmã Terezinha, temos prazer nisso, e atendemos o convite do pastor Osvaldo, e essa vez veio a nossa neta mais velha, né, a Raab, que cantou aqui, e está ficando uma linda moça, isso nos assusta, né? Um pouco, mas é a vida, é assim, né? Por um lado que estou ficando velho, e meu espírito é jovem, mas meu corpo já vai indo para o restante, o acabamento do tempo. Meus cabelos demoraram para pintar, mas agora já estão pintados, estão pintando. Os anos cruzam rapidamente. Mas o importante é a gente deixar um bom rastro, servir a Deus, deixar um bom exemplo para os que vêm atrás de nós. E eles puderem dizer, olha, meus netos puderem fazer isso, meu vovô e a minha vovó fizeram assim e deu certo. Eu vou fazer também, vai dar certo. Então a gente deixar o bom rastro. E o pastor, os ministros, nós temos o dever de dar o bom exemplo em tudo para os nossos orientados. E temos procurado fazer, não é, irmãos? Os pastores, vocês têm um grande pastor. Nunca esqueça de agradecer a Deus por isso, sabe? Orar, proteger. Eu estava falando um pouco lá hoje, em Ronda Alta, proteger o pastor. E orar pelo pastor. Um pastor é o valente da casa. E a Bíblia diz que se o valente for amarrado, então o ladrão pode minar aquela casa. Mas se o valente não for amarrado ou dominado, o ladrão não vai poder minar, não vai ter muita certeza disso. E o pastor, ele é o valente da casa, na congregação. Então, ore sempre pelo vosso pastor. E nós estamos ali em Santa Maria, também lutando por essa causa. Neste horário eles estão reunidos. A gente também começa o culto às 6 horas da tarde, ao domingo. E nessa hora eles estão ali, louvando a Deus. E o pastor Ivan daqui a pouco vai pregar. E Deus tem trabalhado conosco também. Temos prazer em estar na presença do Senhor, temos visto os seus milagres, Deus nos tem dado pregações ungidas, a igreja tem sido abençoada, e a gente segue na expectativa da chamada ao alto, a vinda de Jesus Cristo. Então este é nosso dever, o nosso lema aqui nessa dimensão é a nossa esperança.
Estivemos pregando ontem e hoje pela manhã, assim dentro de uma linha de evangelização, instruções, mas para aqui eu penso que estamos mais entre nós mesmos, não é, irmãos? E eu pensei em trazer para vocês um tema mais caseiro, mais de casa, mais nosso, e alentar, procurar animar a sua fé, a continuação da caminhada, sabendo de antemão que é o fim da estrada agora. E os apóstolos estiveram no começo da estrada, mas hoje é o fim da estrada. Então quero falar, baseado na mensagem do terceiro Êxodo, vou colocar um tema, conhecendo o que nos pertence. Vamos ficar em pé? Vamos ler as Escrituras. Êxodo capítulo 3, verso 1 ao 12. E o penúltimo hino combinou bastante com essa mensagem que vamos estar pregando. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. Então esse fenômeno não era um fenômeno incomum, era um fenômeno comum no deserto. Os arbustos se incendiar, as árvores se incendiar, o orvalho da noite, associado com o forte calor do dia, acontecia isso aqui. Se transformava a água em hidrogênio e a explosão acontecia. Então não era um fenômeno incomum queimar um arbusto, aliás, pegar fogo em um arbusto. O incomum estava em que o arbusto não se consumia. Então Moisés teve a sensibilidade espiritual para perceber que não se tratava de um fogo natural, o que ele chamou de visão. Então foi para perto daquela sarça, verso 3, né? E Moisés diz, é o verso 4: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Que bom, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu.
E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Podem se assentar. Sem dúvida que está um grande texto escriturístico. Nosso profeta usou esta escritura para falar sobre o terceiro êxodo, mas essa escritura fornece para os pregadores material para se expressar em vários ângulos, porque assim que é as escrituras, ela é como um poço que está sempre correndo, sempre vertendo água. E não importa a quantia que tire, sempre vai estar ali em seu nível, produzindo aquele tanto que foi tirado. Também temos a história da panela da viúva de Serepta, que foi tão abençoada em receber Elias. E Deus disse através de Elias: a farinha da panela não acabará, e nem o azeite da botija, até que Deus envie chuva sobre Israel. E assim foi, aquela viúva não precisava se preocupar, porque tirou o restinho hoje, amanhã tinha a porção novamente. E assim tem sido no longo da vida de todos os pregadores, sempre há algo com que pregar. E a expressão do irmão Branham é esta, que Deus nos equipa. Se Ele envia um homem, Ele levanta aquele homem para ser um pregador, Ele vai dar para aquele homem algo com que pregar. E as nossas pregações são baseadas no ministério do irmão Branham, nas pregações do irmão Branham. Agora eu extraí desta mensagem, o terceiro êxodo, este pequeno tema: conhecer o que nos pertence. E de fato, Deus nos dá esse direito, como São Paulo expressou no capítulo 2 da carta 1 aos Coríntios, só para lembrar a vocês, verso 10, verso 9 em diante até o 12, São Paulo disse: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, as coisas que Deus preparou para os que o amam, nem mesmo as pessoas têm pensado nelas. As mentes nem mesmo imaginaram e assim por diante. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, olha para quem que ele estava falando: para os crentes em Cristo, que haviam crido no Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
para você. Nós temos que ser esse nós aqui. Nós temos que estar aqui incluído. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê, irmão Paulo? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A gente nunca buscou nem nada, não se esforçou, não fez nada. No entanto, olha o que conhecemos. Conhecemos aquilo que é o de melhor que Deus tem trazido nos dias de hoje, que é a mensagem do profeta William Marrio Branham. A mensagem que o irmão William Marrio Branham pregou, que nós temos por volta de 500 delas traduzidas já no português. Então, é o melhor de Deus para nós hoje. E essas mensagens têm nos trazido para os terrenos de onde seremos arrebatados. Essa mensagem nos tem posicionado na fé dos apóstolos. E eu estava lendo outro dia nosso profeta dizer isto. Se você não conhece o livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia, é melhor começar a lê-lo. Porque a igreja de hoje voltará a ser como aquela igreja. Tem que voltar a ser como aquela igreja do livro de Atos dos Apóstolos. Aquelas mesmas obras teriam que ser praticadas hoje. Então estas coisas nos têm sido dadas gratuitamente. Olha só, irmãos, o irmão Branham já havia partido para a glória quando a mensagem começou-se a ser anunciada aqui no Brasil. E o que fizemos para conhecer a mensagem? Nada. Tudo veio gratuitamente. Deus simplesmente foi levantando as pessoas para fazer esse serviço, de uma maneira silenciosa, sem nenhum apoio da grande força de nosso país, simplesmente dentro da liberdade que a Constituição nos ofereceu. Então, esse foi uma bênção aqui no Brasil. A mensagem foi divulgada pelo rádio e através dos obreiros com mochila nas costas, e de boca a boca, um para o outro. E aqui estamos, irmãos, seguindo o melhor de Deus, não é, irmã Ângela? O melhor de Deus. E Deus tem seguido a sua jornada. E a mensagem tem feito uma obra silenciosa em torno do mundo. Mesmo nos países que não permitem essa prática de pregação como nós temos, a liberdade de expressão. A mensagem está na China. E há muitos de nossos irmãos, centenas, pelo que eu vi, milhares ali na China, que nem tem pastor para dar ceia para eles, e nem tem quem os batize, um batiza o outro. Os países comunistas, está na Rússia, está em Cuba, está no Irã, que ali eles são islâmicos, e eles são fanáticos na religião deles, e eles matam os contrários. Recentemente, um de nossos irmãos, pelo que vimos, ele deveria ser nosso irmão, ter crido na mensagem, porque foi tirada uma foto, eles fazendo o lava-pés. Quem faz o lava-pés somos nós. Mas o governo do Irã o condenou à morte,
porque ele deixou o islamismo e ele passou a crer no cristianismo. Mas quero que vocês notem que nada barra o trabalho de Deus. E o irmão Branham diz isso: não temos condição de ir em todos os lugares, mas Deus fará isto. Deus sabe como fazer. E ele fez menção do envio das suas pregações através das gravações. Aqui no Brasil, as impressões das mensagens começou aqui com o pastor Joaquim Gonçalves. E era mimeógrafo, o tempo do mimeógrafo. E hoje as gerações mais novas não conhecem isso. Mas os mais velhinhos um pouco, eu e o pastor Oswaldo e outros, a irmã Terezinha, minha esposa e outras irmãs aqui, sabem o que custou essa obra no Brasil. E não fizemos nada, e recebemos gratuitamente. E quem nos deu isto? A Bíblia diz que foi Deus. E essas mensagens, então, nos trazem essa mensagem nos traz a revelação. Aquilo que temos o direito de conhecer, é o nosso direito saber o que nos pertence. Nos pertence a cura divina, por exemplo. Nos pertence o trabalho, o emprego para ganhar o nosso pão de cada dia. Nos pertence. Nos pertence a saúde para a nossa família. Nos pertence a libertação dos nossos irmãos. Nos pertence a salvação de nossos filhos. Nos pertence a salvação de nossos queridos. Na mensagem de restauração da árvore noiva, o irmão Branham diz que nós temos o direito, dado por Deus, de pressionar o diabo para trazer nossos irmãos que estão desviados de volta para a congregação. Então são muitas coisas que nós temos direito, que nos pertence. Mas há uma coisa que quero então fazer menção essa noite, que nos pertence, que é o nosso casamento com Jesus Cristo. E que isso está inserido dentro do terceiro êxodo. O terceiro êxodo nos pertence. O terceiro êxodo nos pertence. Houveram outros 2 êxodos. E nesta mensagem pregada pelo nosso profeta, no dia 30 de junho de 1963, essas datas não são importantes porque são mensagens pregadas após os selos. E parece que o Espírito Santo no irmão Branham dá uma impressão que ele mudou um pouquinho o tino da linguagem a partir dos selos. Não foram muitos sermões a mais, mas houve muito que Deus falou conosco. Não falou com os crentes das denominações, falou mais intimamente com a noiva, com os que irão no rapto. Não que não falasse antes, vocês me entendem. Mas há algo, por exemplo, a mensagem, o amor divino, ele pregou depois dos selos. Se não me engano, o último ano de vida do irmão Branham, ele pregou 5 vezes. E os que conheciam o irmão Branham dizem que ele repetia assim, seguidamente, uma mensagem quando ele gostava da mensagem.
E nós vimos que ele fala que quando foi lá na sexta dimensão, ele, entre outras coisas, ele soube isto também, que ali só entrará o amor divino, o amor verdadeiro. Aleluia! Nos pertence. Então, quero falar um pouquinho sobre o primeiro êxodo, o segundo êxodo, e quero poder empregar força essa noite para vocês dentro desse terceiro êxodo, porque nós temos que estar de olho nesse terceiro êxodo, porque isso nos interessa, é do interesse da noiva do último dia, é do interesse da noiva dos que estão dormindo, que partiram, porque eles estão ali esperando pela chegada desse terceiro êxodo. O texto que nós lemos foi quando Deus estava desencadeando o primeiro êxodo. E há várias coisas, se eu puder, vou citar algumas delas, que tomaram parte dentro do primeiro êxodo e que tomaram parte dentro do segundo êxodo e que tomam parte dentro do terceiro êxodo. Vocês vejam, Abraão, ele morreu com 165 anos e Deus precisou dizer para ele: olha, você vai dormir em paz com teus pais, porque não é tempo ainda de você possuir a terra. A medida do pecado os moradores de lá ainda não está completa. Então vocês podem observar um item. E Abraão partiu, então Deus abençoou Isaac, seguiu com Isaac. Não vou detalhar a história nem nada, porque vocês sabem que aí vai horas. Isaac partiu dessa vida, Deus tomou a trilha com Jacó, depois Jacó com os patriarcas, e ali deu aquela situação de ciúme com José. José foi vendido, e a verdade é que foi parar lá no Egito. E Deus cuidou para que ele fosse ali está bem junto das autoridades, do governo. E houve toda a situação que houve, mas José veio a ser o governador de todo o mundo. E José representa Jesus Cristo. Agora, quando José morreu, irmãos, antes de morrer, há algo que quero mencionar para vocês, que está no capítulo 50 do livro de Gênesis, verso 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Olha bem, foi longe, neto, bisneto, tataraneto. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre seus joelhos. Eu diria, dentro dessa citação, dessa palavra, que José foi mesmo, pastor Oswaldo, um vovô coruja. Amava seus netos, seus bisnetos, a sua gente. Não tem como ser diferente. Se não amarmos os nossos, o que vai sobrar então? O que vai restar se não amarmos os nossos? Verso 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, olha bem, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão.
José estava citando aqui as escrituras de Gênesis 17, quando Deus apareceu para Abraão e disse a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha bem, Todo-Poderoso. Você compreende essa palavra? Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, e eu darei essa terra para ti e a tua semente depois de ti. E José sabia disso, e José tinha fé nisso. E olha que José estava lá na terceira geração. Abraão, Isaac segunda, Jacó terceira. E ele cria nessa palavra. Ele foi ensinado a crer nas promessas de Deus. Quando vamos orar por nossa criança enferma, a gente deve ler Marcos 16 e ensiná-lo a crer que aquilo ali é uma promessa de Deus. Aleluia! Se uma promessa de Deus não pode, Deus não deixa cair por terra. Disse José: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Interessante que Deus sempre se apresentava como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A fé, a esperança e o amor. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Mas se agora eu vos levasse lá para Êxodo 12, nós vamos ter o que em Êxodo 12? A saída de Israel, o seu êxodo. E entre outras coisas, o que fizeram? Lançaram mão dos ossos de José. E eles tinham tanta certeza que Deus os visitaria, que aqueles ossos de José representavam tanto para eles como o Calvário para nós. Eles sabiam por isso, a convicção que José se despediu. Agora, José partiu e eles ficaram ali ainda. Porque Israel ficou no Egito 430 anos. E a estimativa de Deus, pelo seu pré-conhecimento, que daquele período de tempo, a característica da situação da vida das pessoas, especialmente a medida de pecado dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, dos ferezeus e assim por diante, já estaria completa. E Deus disse para Abraão: a quarta geração dos teus filhos subirão para cá. Entre outras palavras que o Senhor dissera a Abraão. Agora, uma das coisas que podemos ver que aconteceram no primeiro êxodo, diz o irmão Brana, o primeiro êxodo se desencadeou com o aparecimento de um faraó que não conhecia José. Chamava-se Ramsés. E vocês notem que, para que pudesse estar o terreno pronto para a saída, precisava a medida do pecado estar completa. Então Ramsés teria que vir. Ramsés teria que assumir o trono. Porque só assim chegaria o momento
do povo de Deus ser pisoteado, do povo de Deus ser agredido, do povo de Deus ser maltratado. Israel estava vivendo em um certo folguedo até a vinda de Ramsés. Aquilo era necessário. E Ramsés cumpriu seu papel na apuração do primeiro êxodo. Porque ali se tomaram muitas coisas. Vocês sabem, irmãos, quero dizer uma coisinha para vocês essa noite. Vou dizer isso, porque talvez eu não dê conta de completar o que eu gostaria de expressar, tudo aquilo que eu gostaria. Mas na mensagem de desespero, que o irmão Brana pregou um domingo de noite, e pela manhã havia pregado a mensagem do sinal, na mensagem de desespero, ele diz que eu estou incluído, mas você está também, somos preguiçosos de mente. E em geral se necessita uma emergência. Olha, gente, se tem saúde, se a gente está com saúde, se os filhos estão com saúde, a igreja está bem, tem dinheiro no bolso, tem emprego bom, vai ter sede de arrebatamento? Bom, isso é uma vergonha para nós, mas é a realidade. As pessoas, mesmo nós, os crentes, parece de um certo modo que deixamos Deus um pouquinho meio que no segundo plano. Espera aí, Senhor, eu ainda tenho projetos. Então Ramsés veio fazer o que, a igreja? Veio desmamar Israel. Veio cortar a mamadeira. Veio tirar o folguedo. Só assim Joquebede e Arão e seus ajudantes puderam se quebrantar, puderam buscar a Deus e clamar por um Moisés. Porque quando Deus chamou Moisés, já estava desencadeada o êxodo. Teve cumprimento em Êxodo 12, mas desencadeou com o surgimento de Ramsés. E Ramsés sabe o que é hoje, irmãos? Politicamente, religiosamente, é a confederação de igrejas. O Concílio Mundial de Igrejas. Diz o irmão Brano, o Ramsés de hoje já chegou na Casa Branca. O Ramsés de hoje já prestou favores para os Estados Unidos. E Apocalipse 13 diz que os Estados Unidos, que é a besta que subiu da terra, entregará seu poder para a primeira besta que subiu das águas, que é Roma. Mas qual a estratégia que Deus permitiu que Ramsés de hoje desenvolvesse? Veio pelo Papa João 23, encabeçou o projeto do ecumenismo, que é um super sistema. Hoje nós já temos um super sistema dentro da informática, que já não tem mais jeito de se esconder. Mas virá logo um super controle, que o código está lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, 666. Esse é o código que indica que é o Ramsés de hoje. E esse Ramsés de hoje é o que trará a grande aflição. Por ora, irmãos, nós temos algumas pequenas aflições no dia a dia, mas não a grande.
A Bíblia chama aquela hora de hora das trevas, a hora da grande tentação que vai abranger o mundo inteiro. E todos serão forçados a uma adoração obrigatória. E aí a mente de vocês deve viajar para a estátua de Nabucodonosor, que mostra o domínio dos gentios, e o domínio dos gentios começou com uma adoração obrigatória. E diz, irmão Brana, ela terminará de novo com outra adoração obrigatória. E isso estará no âmbito da união das igrejas. Essa estátua, essa imagem de Apocalipse 13, não será uma imagem de concreto, de tijolos. É uma imagem de sistema. A união das igrejas e das nações. E ninguém vai ter o direito de pregar se não pertencer a essa confederação. Isso trará grande dor final, mas que venha logo. Oxalá que o último eleito já esteja nas imediações, pelo menos, né? Porque se ele ainda nem nasceu, irmãos, então nós vamos ter que ter paciência. Porque Deus não levará a sua noiva incompleta. Mas essa hora chegará, e agora o ecumenismo ele está em plena ascendência, de uma maneira um tanto silenciosa. Mas as grandes denominações, as maiores, elas estão filiadas e cooperando e trabalhando nesse sentido. E essa foi uma das coisas que aconteceu no primeiro êxodo, o levantamento de Ramsés. A segunda coisa, diz o irmão Brana, Deus enviou um profeta, vindicado. Não foi alguém à toa que se levantou ali, não. Deus enviou. Nós lemos aqui o chamado dele. E ele até disse, mas quem sou eu para ir libertar Israel? Bom, ele morou no Egito, ele sabia o que representava aquela força. Faraó, irmãos, era o senhor da casa grande. É como a besta, a própria Bíblia diz, quem pode combater contra a besta? Quem podia combater contra Faraó? É como os Estados Unidos hoje, vê que a Rússia e China, e eles rustam contra os Estados Unidos. Eles rustam, mas avançam? Não. São loucos? Eles só vão avançar a hora que Deus disser, agora pode. Porque há profecia para se cumprir. Então, outra coisa foi que Deus enviou um profeta vindicado. E aí vocês, que estou falando em casa, vocês sabem a vindicação. A vara transformada em serpente. Os mágicos resistiram. Os mágicos representam o sistema hoje denominacional. Ah, vocês têm, nós temos também. Lá na Índia, eles resistiram, irmão Brana. Nossas religiões também curam. Eles resistiram, mas a serpente de Moisés tragou as outras. E aí se foram as demais vindicações. Agora, igreja, observe vocês, por favor, estão acompanhando? Esse profeta vindicado não veio só mostrar o braço de Deus. Não foi só isso, igreja. Como no ministério do irmão Brana hoje, não foi só mostrar o braço de Deus, que Deus pode mesmo, mas não foi só isso. Moisés também, irmão Ramão, teve o ministério de reunir Israel em Gósen. E ali em Gósen, Deus cuidou de Israel. Quando vinha uma praga de rã, tinha rã em Gósen? Não tinha rã, não tinha mosca, não tinha as pragas nenhuma, não tinha trevas. O sol estava brilhando em Gósen.
Mas o Egito ficou por 3 dias, não podia sair do lugar. Isso somos nós. Deus nos reuniu na palavra. Debaixo da palavra não tem praga. O Salmo 91 diz isso. Essas pragas não chegarão no arraial dos santos. Pode chegar alguma coisinha miúda ali que você chuta pela força da fé. Mas não chega as pragas do pecado, da incredulidade. Em Goza, Israel tinha paz, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Na palavra a noiva tem paz. Não há paz fora de Cristo. Não há paz fora da palavra. Não há paz fora da Bíblia. Veja esses ismos que foi criado no meio da mensagem, entre eles estão em confusão e discussão, e há um certo tormento por ali, porque saiu fora da corrente original. A corrente original não é um sistema, a corrente original é a vertente de Deus, é a linhagem que Deus seguiu. Quando se formou a Igreja Católica em 325, muitos dos anciãos que foram convocados para aquele concílio não aceitaram aquilo. Não aceitaram e depois eles foram perseguidos. Mas Deus, nosso Senhor, seguiu naquela corrente. Deus não ficou ali com aquele sistema que acabaram de criar. Deus não está onde cheira a denominação, irmãos. E Deus proíbe chamar o povo dele de denominação, porque denominação é como chiqueiro de porco. E chamar a noiva de Jesus de chiqueiro de porco é blasfêmia. E há uma advertência na mensagem do terceiro êxodo que o irmão Brana diz: se você não entende uma parte da Bíblia, não trate de fazer nada. Leia assim mesmo e deixa ali. É o mesmo com a mensagem. Não entende e deixa ali. Deixa quieto. O profeta da Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas só que pertencem a nós. Mas uma revelação que bota a vaca em cima da árvore, nós não vamos engolir porque chamam aquilo de revelação. Outra coisa que aconteceu no primeiro e no segundo êxodo também, porque no segundo êxodo Deus enviou um profeta, o profeta Deus, chamado Jesus. Jesus foi o profeta por excelência. No segundo êxodo. Mas havia no segundo êxodo o sistema organizado também. Porque Jesus já achou, mesmo no velho pacto, ele já tinha organizado aquilo em 16 seitas diferentes. E 400 anos Deus a encontrou através do profeta Malaquias, porque o profeta Malaquias surgiu em cena 400 anos antes de Jesus vir. Ele foi o penúltimo profeta do Velho Testamento, Malaquias. E leia o profeta Malaquias para vocês verem. Os crentes estavam sonegando o dízimo, as ofertas. Os crentes tinham esfriado. Os crentes tinham culto, mas levavam para o sacrifício o animalzinho que já ia morrer mesmo, já estava pesteado. O melhor dos horários dá para o mundo, dá para o trabalho. Uma outra coisa que houve no primeiro êxodo, irmãos, foi a morte de crianças.
Mas houve no segundo êxodo também a morte de crianças. Mataram as criancinhas no primeiro êxodo e mataram as criancinhas no segundo êxodo. Mas o irmão Branham disse, no terceiro êxodo também tem morte de criança. E é de multimaneiras. O WhatsApp, o YouTube mata a criança hoje. As mães ficaram preguiçosas, entregam os tablets e entregam os telefones na mão das criancinhas, das adolescentes, as pré-adolescentes. Que filhos espera ser criar? Morte de crianças, diz o irmão Branham, também vem pelo casamento misto. Porque o que vai acontecer num casamento misto, irmãos? A morte da criança. A criança vem e não sabe se vai ser da mensagem ou se vai ser do mundo. Está aí o profeta Elias da nossa era pregou isso. Hoje está havendo a morte de criança. E é os acontecimentos que tomariam lugar dentro também do terceiro êxodo. E Deus enviou um profeta hoje também vindicado, com sinais, com prodígios e com maravilhas. Diz o irmão Branham, Billy Graham foi na Índia e os religiosos de lá, eles eram corajosos e desafiaram o Billy Graham. Olha, essas coisinhas que vocês fazem, nós fazemos, nossas igrejas fazem também. Quero ver vocês ressuscitar o morto. Coitadinho do irmão. Coitadinho dele, foi embora calado. E diz o irmão Branham, ele deveria ter dito, olha, eu não tenho esse dom, mas na minha terra tem alguém que tem esse dom. Mas ele estava sendo patrocinado pelas igrejas de lá dos Estados Unidos. E elas não queriam relação com o irmão Branham. Mas mais tarde o irmão Branham foi na Índia. E ao desafio foi respondido quando aquele Zulu, cego, com os olhos cozidos de adorar o sol, ele veio para receber a oração. E ali estavam os muçulmanos, estavam os jaíns, estavam os maometanos. Como que cerca de 16 seitas diferentes, que durante uma tarde inteira falaram para o irmão Branham de seus deuses. E quando o irmão Branham tomou a palavra no final daquela tarde, ele apenas disse uma frase: vocês me falaram dos seus deuses a tarde inteira e eu pacientemente estive ouvindo. Agora eu vos convido a vir em minha reunião essa noite e assistir o meu Deus em ação. Aleluia! Assistir o meu Deus em ação. E eu acho que foi o terceiro ou o quarto paciente que veio, um Zulu amarrado numas correntes, com os olhos cozidos de adorar o sol. E o irmão Branham certamente sentiu compaixão daquele homem, aquela pobre pessoa, ignorante, mas tinha uma fé. A fé dele era uma fé que não sabia o real, porém ele tinha fé, adorava o Deus só. E Deus deu uma visão que aquele homem ia para ver. Ele receberia a oração e seus olhos viveriam. Então o irmão Branham lançou o desafio, especialmente para os maometanos. Vocês são a maioria aqui. Se há algum sacerdote maometano, então vem aqui e através do seu Deus devolva a visão a esse homem. Eu pude ver ali outro Monte Carmelo, irmãos. Sem dúvida era outro Monte Carmelo. E quando nada aconteceu, era uma audiência silenciosa que podia se ouvir o bater de asas de uma mosca. O irmão Branham quebra o silêncio e diz:
e se eu orar ao meu Deus, e esse homem recobrar a visão, quantos crerão no meu Deus? Sabe, irmãos, ele disse que foi como um mar de mãos pretas que se levantaram. E após aquela cura, cerca de 30.000 indianos aceitaram a Jesus Cristo. Eu digo que Deus, através do irmão Branham, riscou o facão. Aleluia! Glória a Deus! Vocês sabem que a expressão riscar o facão aqui no Rio Grande do Sul era quando os valentões se enfrentavam. Então puxava o facão e disse: podem vir, eu tenho coragem. Mas o irmão Branham garganteou por causa da visão. Deus já havia mostrado aquele homem com a visão restaurada. Veja, estamos, irmãos, diante do terceiro êxodo. As mesmas coisas têm acontecido. Deus enviou. Deus teve um profeta. Deus teve o profeta Moisés. Deus teve o Ramsés. Ali houveram matança de crianças. Ali Israel se reuniu em Gósen. Em Êxodo 12 houve a morte do cordeiro. À noite foi a primeira Páscoa, mas na manhã seguinte foi a saída. No segundo Êxodo a história se repetiu. Além de João Batista, eles tiveram Jesus Cristo, o profeta por excelência. Havia o Ramsés resistindo à palavra naquele dia, que era através do sistema religioso organizado. Os saduceus, os fariseus eram os maiores. Os samaritanos também. Este era o Ramsés que resistia à palavra. Veja que as turbas, o povo de um modo geral, seguia Jesus, queria os benefícios, mas o Ramsés daquele dia resistia à palavra, e como se não bastasse, oprimiam. Veja que depois que o cordeiro foi morto, eles prenderam os apóstolos, eles mataram Tiago, mataram Estevão, prenderam Pedro, matariam Pedro na manhã seguinte. Ramsés sempre perseguiu o eleito. Veja vocês outro exemplo ali, Herodes. Quando Jesus tinha 2 anos de idade, que vieram os magos do Oriente, Herodes soube, porque foi lido Miqueias, que Jesus viria da cidade de Davi, Belém. Então Herodes, fingido, não foi por acaso que Jesus chamou ele de raposa. Ele disse: vocês vão lá e adorem, depois vem e me informam onde ele está para mim adorar também. Ele queria matar Jesus. E vocês sabem que isso estava ali profetizado, que a criança que nasceria seria perseguida, e ela empreenderia a fuga através do poder de Deus, mas o dragão lançaria água atrás da criança. O dragão é o diabo, é o sistema. Águas são a gente, os povos, os soldados, a força militar. Mas o que aconteceu? História bonita, não é? A terra se abriu e tragou a água. Aleluia! Sempre Deus tem os favores dele ali disponível para o seu povo. Diz o irmão Branham, o primeiro êxodo, Deus tirou Israel de dentro de uma nação e levou para uma terra natural. O segundo êxodo, Deus tirou Israel do antigo pacto para o novo pacto. Foi um acontecimento já espiritual. Deus reposicionou seu povo. Deus mandou João Batista, que sua mensagem converteu a fé dos pais aos filhos. O terceiro êxodo,
O nosso profeta diz: isso é um acontecimento espiritual. Sabe, irmãos, o terceiro êxodo já foi desencadeado. Já foi desencadeado. Vocês sabem, o pastor de vocês tem pregado o suficiente para vocês saberem. Deus cuidou do irmão Branham desde o nascimento. Enquanto as igrejas estavam se organizando, Deus estava cuidando do irmão Branham. Cuidou da neve aquele dia que nasceu, até o terceiro dia, enviou um vizinho para salvá-los. Quando o irmão Branham se tornou um adolescente, cuidou dele para não fumar, para não beber. Quando tinha 7 anos, deu aquela visão: nunca fume, nunca beba, nunca desonre teu corpo, de forma nenhuma. Deus estava cuidando do seu profeta. Houve as etapas. E o irmão Branham trouxe o alarido de Deus. O alarido estava profetizado. O apóstolo São Paulo falou disso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é o alarido? Tem sido suas pregações. O alarido ainda está em andamento, mas logo virá a voz do arcanjo. Agora, a voz do arcanjo é o chamado dos mortos da sepultura. Haverá uma sequência que será a transformação dos corpos dos que estiverem vivos. E aí então vem a trombeta de Deus, que é o chamado para a festa. A mensagem do nosso profeta, igreja, eu vejo ela em Apocalipse capítulo 18, verso 4. Sai do sistema babilônico, povo meu. O irmão Branham chama esse sistema babilônico de católico, batista, assembleiano, presbiteriano e assim por diante. Que é a confusão instalada no mundo na religião cristã. Ele disse: se você pertence a isso, saia logo daí. E a mensagem do nosso profeta nos posicionou na Bíblia, começando com Atos 2:38. E quando o irmão Branham saiu da Igreja Batista e começou seu ministério autônomo, seu ponto de partida foi Atos 2:38. Não poderia ser diferente, igreja. Para ele ser o Elias que converteria o coração dos filhos aos pais. Porque nossos pais foram os apóstolos. E tinha que começar em Atos 2:38. Foi onde Pedro começou. Todos os convertidos para a mensagem que o irmão Branham pregou começam em Atos 2:38. Isso é o que? É o nosso gozem. Quando perguntaram para o irmão Branham: a noiva se reunirá em algum lugar para dali ser arrebatada? Claro que vocês sabem a resposta. O que foi que o irmão Branham respondeu? Sim, sim, a noiva será reunida num lugar. A palavra. E agora muitos da noiva já estão na palavra, já estão em gozo, sendo cuidado por Deus nessa terra. E aqueles que ainda têm que se reunir estão chegando. Mas todos terão que chegar no mesmo lugar, que é as Escrituras Sagradas. É Atos 2:38.
É 1 Coríntios 13. O amor nunca falha. É 1 Coríntios 11. A Santa Ceia Bíblica, com pão ázimo, vinho. É São João capítulo 13. Isto é também, irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, a ordem dos dons. O irmão Brana veio em meio aos fogos pentecostais. E como Paulo teve que pôr em ordem os dons na igreja de Coríntios, o irmão Brana precisou também pôr em ordem os dons dentro da nossa era. É também 1 Coríntios capítulo 14, verso 34, 35. As mulheres não terão direito do púlpito pregar a palavra, enquanto as denominações incentivam as mulheres para que assumam essas posições. O mensageiro da nossa era disse: não é ofício para vocês, irmãs. Isso é o nosso gozo, isso é a palavra. Essas coisas são a palavra. É a palavra para onde Deus nos posicionou. Agora, amados aqui de Erechim, o primeiro êxodo colocou Israel em uma terra natural. O segundo êxodo reposicionou a fé da igreja. E o terceiro? A primeira parte do terceiro nos reúne em Cristo, e a segunda parte, nos leva para o céu, nos leva para os braços de Deus. E isso tem a ver conosco. Por isso a razão do meu teminho essa noite, conhecendo o que nos pertence. E eu devo dizer a vocês, nessa minha visita, ajudando o pastor de vocês, o irmão Adílio, todos que pregam aqui, vigie esse terceiro êxodo, porque esse terceiro êxodo te pertence. Se não te pertencer, você não é noiva. Porque o terceiro êxodo é exclusivo para a noiva. Isso não será para a igreja. Isso não é para os salvos comuns. Isso não será para os justos que entrarão na salvação na condição de justo. Que diz o irmão Brana que serão aquelas pessoas que fizeram boas coisas para nós. E diz a Bíblia que Jesus separará eles ali no dia do juízo, como separa as ovelhas dos cabritos. Aqueles ali, aquelas ovelhas não são a noiva, gente. Acredito que eu estou falando a mesma linguagem de vocês, pastor Adílio. Pastor Oswaldo deu uma saidinha. Porque o irmão Brana diz isso: aquelas ovelhas ali no dia do juízo não são a noiva. A noiva estará ali sim também, mas ao lado do noivo, para julgar também. 1 Coríntios 6, São Paulo diz que nós julgaremos até os anjos que caíram. Aquelas ovelhas ali serão os justos. Aquele que deu um copo de água fria para você. Talvez, irmãos, aquele que foi lá doar sangue quando foi pedido lá no hospital, você estava precisando de sangue do mesmo tipo, e alguém lá que nem te conhece foi lá e doou sangue. Aleluia! Glória a Deus! E eles entram na qualidade de justo. A igreja entra na qualidade de virginécia, mas nós não. Nós entramos na qualidade de noiva. Temos uma cadeira especial,
Temos uma cerimônia especial. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso não te anima? Temos o que mais, pastor Afonso? Teremos um cortejo especial. A Bíblia diz que os 24 anciãos vão jogar suas coroas sobre os pés de Cristo na recepção da noiva. Haverá um corredor de anjos. Nós vamos ter nossos corpos transformados. Nós encontraremos nosso Senhor Jesus nos ares. Pensa daqui para cima, gente. A Bíblia diz em Atos capítulo 1: 2 varões de branco estavam ali e falaram para os irmãos: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi elevado acima nos céus, há de vir, assim como vocês viram subir. E a Bíblia diz que ali do Monte das Oliveiras, que o Monte das Oliveiras recebeu Jesus em situações muito ruins. E uma das situações que o Monte das Oliveiras cedeu espaço para Jesus foi quando ele chorou de dó de Jerusalém. E ele disse: vocês mataram os profetas, vocês têm uma aparência de piedade, mas vocês estão negando. Jesus chorava porque eles perderam a hora da visitação. E Jesus profetizou ali, ele disse: por isso a vossa casa ficará deserta. Mas aquele monte sediou um momento tremendo também, aleluia. Aquele monte sediou a subida dele para os céus. E enquanto ele estava pregando para eles e dizendo: olha, não vos pertence saber o dia ou as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder, a sua sabedoria, Ele determinou, Ele sabe tudo, mas vocês vão receber o poder de Deus não muito depois desses dias, e ser-me-eis minhas testemunhas. Mas ele estava pregando isso, e eu acho que os irmãos, os apóstolos, os discípulos nem viram que a cabecinha estava fazendo assim. Num dia desses, igreja, será instalado um corredor de terra para o céu. O cortejo será de anjos. Sabe o que é isso? É o que o nosso profeta pregou aqui, o terceiro êxodo. Quero terminar com essa palavra, porque estou empolgado a pregar. Mas igreja de Erechim, vigie esse terceiro êxodo. Ele te pertence. Você acha isso? Vamos ver vossas mãos. Vocês acham que o terceiro êxodo vos pertence? Vocês já estão em Gósen? Então aguardemos por essa hora. Eu acredito que Deus achou bom dizer isso para vocês essa noite, através do pastor Afonso. Muito obrigado. Glória a Deus. Coisa boa, né? A gente saber a nossa posição, onde nós estamos, né? Sabemos através da mensagem aonde nós estávamos, aonde estamos e para onde estamos indo, né? Êxodo quer dizer uma saída, né? E o terceiro êxodo, toda a mensagem, todo o plano de Deus, ela tem as suas 3 etapas: primeira, segunda e terceira etapa. O ministério de Jesus, ele teve a primeira, a segunda e a terceira etapa: cura,
discernimento e profecia. Mensagem que nós temos hoje em nossas mãos, estamos vivendo, ela teve suas 3 etapas também. Vocês conhecem isso? Cura é chamado de primeira puxada. Segunda puxada é chamada de discernimento. E a terceira puxada é chamada de abertura da palavra. E a abertura da palavra é o que te posiciona, é o que te coloca no seu devido lugar. A revelação, quando você olha, conhece, é o que te coloca no seu lugar. Lá em Sodoma teve a primeira etapa. Você sabia? Foi Ló, lá dentro de Sodoma. Segunda etapa foi os anjos lá descendo, mostrando, tirando vamos dizer, as virginécias desse profeta do meio daquele povo. Mas a terceira etapa foi a intercessão de Deus através de Abraão. Quando o juízo desceu, o fogo estava para cair sobre Sodoma, então teve um homem que se colocou na brecha por aquele povo, chamado Abraão. Abraão disse: ó Deus, se eu achar 50 aí entre esse povo que teme a você, que se arrepende, você popa, você não queima essa cidade, esse povo aí? Deus disse: não, se tu achar 50, vai ser poupado. Abraão se lançou lá e procura aqui, ele e os seus companheiros, seus mensageiros, não acharam nem 50. Abraão voltou para a presença de Deus e 40, Deus. Sim, se tu achar 40 eu poupo. Não achou 40 e 30, Deus. Não achou 30. E 20, não achou 20. E 10, não achou 10. Então Abraão, disse o profeta, saiu cabisbaixo, com vergonha, de diante de Deus, virou as costas e o fogo caiu. Mas Deus nunca chama ninguém a julgamento sem antes advertir. Sodoma, Gomorra, cidades circunvizinhas tiveram uma advertência de Deus, um aviso de Deus, para depois ser exterminado, queimado. Teve um terceiro êxodo, mas eles não quiseram. Eles não tiveram aquele discernimento para abraçar, para sair através de uma mensagem de alguém que estava em busca das suas almas pecaminosas que estavam ali. E nós estamos vivendo exatamente a primeira etapa do ministério do William Marlon Branham foi cura. Nós ouvimos aqui. A segunda etapa do ministério do William Branham foi o discernimento. Eu conhecia a cor da casa, da onde veio, por que veio, o que estava acontecendo com a pessoa, sabia tudo e falava para a pessoa. Mas a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos selos, que é o que mais o povo precisava. E na abertura do selo foi quando houve uma peneira. Você sabia? Exatamente no terceiro ponto do ministério do profeta foi quando diminuiu seus melhores amigos, as melhores denominações, maiores denominações que patrocinavam suas campanhas, retiraram seus dinheiros de lá e não quiseram mais. Por quê? Porque foi uma saída para fazer o quê? Para a palavra. E ninguém quer. Exatamente foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus pregava, eram multidões em volta dele. Jesus discernia os pensamentos de coração, era multidão. Mas quando ele pregou em São João 6, 63 em diante, 70,
Quando ele pregou a mensagem de salvação para aquele povo, 70 saíram numa vez só, que era a maior igreja que tinha ali do Jesus. Voltou 70 e foram embora porque eles não quiseram. Eles não aceitaram a palavra de salvação para ele. E a palavra de salvação está aqui, ó. Quando diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Um olhou para o outro e disse: nós não somos vampiros e nem canibais. Foi o que aconteceu. Lê São João 6, a partir de 70, verso 70. Nós não somos vampiros e nem canibais. Não bebemos sangue e não comemos carne humana. Um olhou para o outro e se mandaram de volta. Foi um atrás do outro, né? Então ele voltou para Pedro, os apóstolos que estavam ali: vós, quem não querem vocês ir também atrás dessa gente? Pedro, dentro de uma revelação, uma segurança, aleluia, que nem você tem hoje, uma segurança eterna, diz: para quem iremos nós, Senhor? Se só tu que tens a palavra de vida eterna. Ficou ali, ó, eles ficaram ali ao pé de Jesus. E a mensagem sempre é desse tipo, gente. Parece que Deus sempre está mandando: vai embora, eu não te quero, ou batendo, não fique aqui. E a mensagem é sempre dura. Parece que Deus está sempre mandando embora. Mas o eleito sabe do que se trata, gente. Aleluia! A pessoa eleita sabe do que está se tratando. Está se tratando de um remédio para a alma. A mensagem, o profeta disse: uma igreja sem disciplina, o Espírito Santo sai do meio. A vida da igreja é a doutrina, é pôr a igreja no seu devido lugar. Ela tem vida. Que coisa boa, dá vontade de ir mais longe. Se eu chamar qualquer um aqui, ele continua pregando, chamar outro, vai continuar pregando. Nós ficamos uma semana, quem sabe mais aqui, dentro disso que nós ouvimos aqui. Isso aqui é grande, é demais, é infinito. É infinito. A palavra de Deus é infinita. Ela não teve começo, não tem fim. E você está dentro disso, porque é chamado de eternidade. Você tira a aliança do seu dedo e procura a ponta, ver se tu acha uma ponta na aliança. Você vai procurando, sempre rodeando. Assim é a eternidade. Ela não tem começo, não tem fim. Você está exatamente aqui. Amém? Fica de pé, irmão. Vamos colocar de pé. Valeu a pena nós vir aqui ou não valeu? Aleluia! Vamos pedir para o pastor Afonso voltar de novo ou não pedimos? Amém? Vamos pedir. Nós podíamos comprometer ele. Coisa boa, pastor Afonso. Isso aqui é mel na rocha, abençoado de segurança. Disse o profeta na mensagem da adoção: mel na rocha, segurança eterna, mel na rocha, como que diz ali? Gozo indescritível, mel na rocha, abençoado de segurança. É tudo isso aqui, é para nós, glória a Deus. Levante suas mãos e agradeça a Deus. E vamos orar pelo pastor Afonso, irmã Terezinha, sua neta que está aqui, e o campo, o rebanho que pertence a ele. Levante as mãos. Pai bendito, nesta noite nós viemos aqui, Senhor, eu creio que nenhum de nós tinha noção do que nós ia ouvir e nem receber. O Senhor que nos surpreende, nós não surpreendemos o Senhor. Nós não peguemos o Senhor de surpresa, o Senhor que nos pega. E nesta noite foi algo tremendo. Senhor, foi além do natural, mas foi o sobrenatural, através dos lábios humanos aqui nesta noite, falando para cada filho, para cada filha do Senhor. Senhor, eu não tenho outra palavra a dizer para este povo, a não ser que fomos nesta noite privilegiados. Fomos privilegiados nesta noite em ouvir e aprender o que nós aprendemos. Oh Deus, continua, meu Deus, nos ensinando.
E abençoa teu servo, pastor Afonso, sua esposa, irmã Terezinha, sua família. Senhor, o rebanho lá onde está, sobre a tutela desse ministério dele ali. Pai bendito, glória a Deus. Possamos, meu Pai, ser alimentado e ser preparado através dessa mensagem que o Senhor tem enviado através do William Marumbrana, o profeta desta era. Um homem simples, humilde, um homem que não queria nada de fama. Ele sempre correu, mas o Senhor tomou ele, preparou, equipou, encheu aquele vaso de bênção e de ensinamento e despejou diante da noiva do Senhor Jesus Cristo nesse tempo. Muito obrigado por isso, meu Deus. Pai, estamos agradecidos por tudo, pelo Senhor ter nos inspirado e trazer o pastor Afonso aqui nesta noite e para trazer o alimento espiritual para cada um de nós. Abençoa ele, sua família, guarda em tudo, essa igreja. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não queremos viver sem o Senhor. Não retire de nós o Teu Espírito Santo, mas cada dia mais o Senhor derrame através da palavra sobre os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos essa bênção nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Amém.